o setor da economia e também o setor social, mas ele pede uma união entre os líderes nesse plano global aí e também humanitário de combate ao coronavírus. Mas também ele pede... Desculpa, só é importante dizer que o Tedros Adhanom não falou especificamente do governo brasileiro, mas falou de todos os governos. Exatamente, né? Eu estava só relacionando esse último trecho que a gente estava acompanhando aqui no Visão CNN. Inclusive ele disse que reforça ainda que o foco é combater a doença e salvar vidas, e depois vamos ver o que faz com a economia. E até eu queria colocar nessa conversa a nossa equipe de Brasília, o Kenzo Matida e também o Vai Junqueira e também o Yuri Pita aqui em São Paulo, porque o discurso do diretor da Organização Mundial da Saúde vai muito ao encontro, do que vem falando, até aqui no Visão CNN, o João Dória, o Wilson Witzel e também o Henrique Meirelles, que a gente entrevistou aqui, o ex-ministro da Fazenda. Todos falam que a prioridade realmente é salvar vidas e depois a gente vê a economia, porque a economia a gente pode ressuscitar, a gente pode retomar ela, É isso mesmo, Caio? Então, Cássius, primeiro que a gente vê como repercutiu mundialmente esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Não foi só aqui no Brasil, especificamente aqui em Brasília, que os ânimos se acirraram, A fala considerada forte repercute lá também na Organização Mundial da Saúde. Segundo que trata-se de um recado claro ali, ao Palácio do Planalto, num tom bem polido, mas é um recado de que essa estratégia do Palácio do Planalto, de que o isolamento da população seja de maneira vertical, ela não tem o apoio da Organização Mundial da Saúde. O que seria o tal do isolamento vertical que o presidente Jair Bolsonaro tem defendido e tem tentado levantar esse debate ao seu modo, Você deixar dentro de casa os grupos de risco, idosos e as pessoas com doenças crônicas. Para a OMS, como a gente acabou de ver, inclusive esse diretor-geral vem se tornando aí, só uma observação, uma das caras dessa crise, tal qual o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em nível nacional. Só apenas uma observação, me permitam, esse diretor todo dia dando a coletiva é uma das caras aí, a meu ver, dessa crise global. Mas ele deixa claro que não se trata de uma estratégia, essa defendida pelo Palácio do Planalto, a estratégia que a OMS acha a correta, Kenzo? E é bem importante a gente lembrar que hoje eu vi a Torre de Babel 3 vezes. Fala que os líderes hoje eu estou ouvindo, gravando e estudando. O capeta chegou na terra, jogou a peste e agora está destruindo a mente dos governantes. O capeta também entrou na cabeça de Jair Messias Bolsonaro, do Witzel e do desgraçado do prefeito de São Paulo. O capeta está trabalhando embaixo e está trabalhando em cima na mente das pessoas, segundo a Torre de Babel. Este é o ponto fundamental desta crise mundial. O anticristo está sendo sucesso para o capeta. Está lá em Lucas. A fome mata pessoas, a espada mata pessoas, a peste mata pessoas e o anticristo vai destruir o mundo, e isto segundo a Torre de Babel. Eu queria destacar entenderam, gente? Vamos ler a Bíblia, por favor. Leia Apocalipse, estuda as pestes lá no Velho Testamento. Eu queria destacar essa fala porque a gente entenderam? Nesse momento é um momento coloca Deus na mente, purifica a mente, pede iluminação a Deus. A palavra falada
A flecha lançada e a oportunidade perdida está na boca de cada um. Pede iluminação a Deus para colocar a palavra certa na boca. Senhores governadores, vocês são líderes dos seus estados. Jair Messias Bolsonaro, você é líder da nossa pátria amada Brasil. Coloquem vocês todo Deus acima de tudo e a palavra certa na boca para iluminar vocês a conduzir brasileiros e brasileiras protegidos na peste, no emprego, na vida. Entenderam, senhores líderes da nossa pátria amada Brasil? Amém? Deus proverá, hein? Amém? Deus proverá. Deus acima de tudo. Amém? Deus proverá, hein? O isolamento vertical, né, que é o que o presidente Jair Bolsonaro, ressaltando ao seu tom, né, daquela maneira que a gente viu, né, contrariando até auxiliares muito próximos, é a maneira que ele vem tentando olhar um outro caminho para combater. Mas a gente acaba de ver que a Organização Mundial da Saúde acha que o caminho é o que a maioria do universo político brasileiro. Estou vendo aqui, foco é salvar vidas. Eu sou engenheiro civil, eu sou engenheiro de segurança. Nós temos que salvar vidas e proteger patrimônio, hein? E a proliferação do coronavírus, né, cara? Corpo de bombeiro, hein? Que, como a Luciana falou agora há pouco, entenderam? Eu vou trazer esse salvar vidas é na peste, proteger patrimônio é na economia, é na indústria, é no emprego. A retomada de abertura de alguns comércios no Rio de Janeiro, o Diego Saza falou pra gente, tá aí o tweet do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, falando que estamos atualizando algumas medidas já tomadas. A partir de sexta-feira, então, vai começar a abrir aos poucos alguns comércios, lojas, materiais de construção, lojas de conveniência, postos de gasolina. Caio Junqueira. Exatamente. O prefeito Marcelo Crivella, ele tem é o primeiro caso ali já um efeito pró-Palácio do Planalto, né? Essa decisão dele se alinha ao pensamento do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, Rio de Janeiro é o mesmo reduto ali eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos, né, que também são políticos. O prefeito Marcelo Crivella é candidato à reeleição e ele tem todo o interesse também de ter o apoio do Palácio do Planalto. Em janeiro, inclusive, antes dessa crise do coronavírus, ambos estiveram juntos lá no Rio de Janeiro. Eles compartilham mais ou menos o mesmo eleitorado evangélico, que muito apoia em grande monta o presidente Jair Bolsonaro e também o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Então é uma piscada ali, é um sinal, um gesto político muito forte que a gente pode olhar também, tratando-se de um ano eleitoral, mas já é um efeito prático ali desse discurso, né, esse pronunciamento forte do presidente Jair Bolsonaro, para a gente olhar, além da saúde pública, também os efeitos do coronavírus na economia brasileira. Luciana e Cassius. Que os Jeffersons em Brasília tocaram no assunto Rio de Janeiro. Vamos voltar então à capital fluminense, Lu, porque a Rio Ônibus anunciou que as empresas da cidade não têm mais recursos para manter os ônibus nas ruas. Com a queda na demanda, a alegação é de que há falta de condições financeiras para operar aí a partir de sexta-feira. Por isso a gente vai conversar agora com a repórter Luísa Tenan, que ela conversou agora há pouco com o presidente da Rio Ônibus e tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. Aqui, em um dia, a gente viu uma diminuição na demanda de passageiros de 72,6%. Esse cenário faz com que as empresas de ônibus não tenham mais condições de operar, fazendo com que elas parem na próxima sexta-feira. Isso envolve, Cássio, cerca de 26 mil trabalhadores rodoviários. A gente conversou com o Cláudio Calac, presidente aqui da Rio Ônibus, e ele disse pra gente que ele estuda medidas junto ao poder público para que essas famílias não fiquem desamparadas e que para os profissionais de saúde também continuem
usando o transporte. Cássio. Obrigado, Luiz, aí pelas informações. Bom, a gente vai voltar então agora a conversar, né, Cássio, com o Diego Sarza, né, Cássio? Porque, Diego, a gente viu agora uma análise aqui sobre o prefeito Marcelo Crivella. O Diego está me ouvindo? A gente viu agora uma análise sobre o prefeito Marcelo Crivella, feita também pelo Caio Junqueira, dizendo que essa já é uma medida pós-pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Como está repercutindo por aí? Pois é, Luciana, o prefeito Marcelo Crivella que tomou uma medida, essa medida de fechar o comércio há pouco tempo, né? O comércio foi fechado a partir de ontem, desde ontem aqui na cidade do Rio de Janeiro, houve esse fechamento chamado quarentena na cidade. A gente até trouxe ontem a repercussão, a nossa repórter Jaqueline Frison circulou pelos bairros, principalmente ali na região da Saara, que é uma região de comércio popular equivalente a 25 de março em São Paulo, e o que a gente observou realmente é que houve, enfim, as pessoas fecharam as portas, os empresários, comerciantes fecharam as portas dos seus comércios, seguindo a determinação do prefeito Marcelo Crivella. Aí no dia seguinte ao início dessa medida, ele já veio então, por meio das redes sociais, anunciando que a partir já da sexta-feira, dia 27, ou seja, terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias depois, já flexibilizando, começando a reabrir aos poucos. A gente pode mostrar, inclusive, essa postagem que foi feita agora há pouco pelo prefeito Marcelo Crivella, aqui do Rio de Janeiro, há cerca de 1 hora. Ele fala que a partir de sexta vai começar a abrir aos poucos comércios como lojas de material de construção, lojas de conveniência que ficam em postos de gasolina, e diz que vai continuar conscientizando a população de que não pode haver aglomeração. Na sequência, ele posta uma outra mensagem falando que se todos colaborarem, seguindo as medidas, em 15 dias vai poder retomar a normalidade. E ele diz ali, está cortada a mensagem no fim, mas ele diz que a quarentena é decisiva. Portanto, 4 dias depois do início dessas medidas aí de fechamento de comércio como um todo, deixando apenas funcionando aqueles essenciais, como farmácias, mercados, e até os restaurantes estão fechados, entregando apenas por delivery, né, fazendo apenas o serviço de entrega, ou seja, a pessoa não pode ir lá para fazer a refeição. 4 dias depois, ele vai então flexibilizar aos poucos, segundo medida anunciada agora há pouco pelo prefeito do Rio, Cássio e Luciano. Diego, inclusive, o nosso analista de política, o Yuri Pita, queria comentar, né, essa nova medida do prefeito Marcelo Crivella. Acho que é só importante a gente pontuar, Cássio e Diego, que as quarentenas que cada ente, ou prefeito ou governador toma, elas têm diferenças entre si. Não é quarentena tudo igual em qualquer lugar do país. Cabe a cada um desses... Não é padrão, segundo Vicente Falcone, entenderam? Quais são os estabelecimentos... São decisões individuais e políticas. De comércio que eles consideram essenciais e não essenciais nesse momento. Por isso que, por exemplo, questão de lojas... Cada um tem um pensamento. É uma questão polêmica, porque tem gente que considera essencial. Você vai deixar uma casa... Vamos pedir a Deus para iluminar o pensamento de cada um, né, gente? Ou mesmo um hospital ter um problema assim, não poder comprar material de construção, e mesmo muitas lojas de material de construção vendem máscaras que podem ser utilizadas em determinadas situações. É isso aí, gente. Vamos ter sabedoria, né? A L'Oréal lá, uma loja grande daquela aqui no aeroporto. Eu estou precisando de trocar lâmpada em casa, estou com a pia entupida, entendeu? Estou precisando de trabalhar, preciso de material para trabalhar, mas eu vou lá seguindo as normas do cabo de vassoura. Eu estou com cabo de vassoura. Na ponta dos fundos é um prego, entendeu? Na frente é a sinalização. Entrou na minha área de influência, eu viro o prego. Assim vim para cima de mim, eu te furo, cara. A repórter Carla Bride tem mais informações pra gente. Carla, como as estou seguindo o padrão, eu tenho um POP de Vicente Falcone, procedimento operacional padrão. São as ferramentas necessárias para cumprir uma ação. Boa tarde, Luciana. Pois é, essas medidas anunciadas ontem à noite servem justamente para amenizar o bolso das famílias que estão ficando mais tempo em casa. Então, as contas de luz e de água devem chegar mais altas no fim desse mês. E além disso, porque a gente sabe, a gente acompanhou essa semana na CNN, tem muita gente sendo demitida com o fechamento temporário das empresas, ou se não é demitida, são trabalhadores autônomos que estão sem receber nesse momento porque não estão prestando seu As serviço. empresas autônomas que fazem ligação, que cortam água, que fazem manutenção, todas as companhias de água têm seus terceirizados. Vai seguir os mesmos parâmetros da ANEEL. E também a gente tem a notícia. Então, Bolsonaro está certo. Vamos discutir o lado econômico também, ao vivo e a cores, sem dor. De abril, a isenção de pagamento para as categorias social e favela. Ou seja, são mais de 2 milhões de pessoas. Deus tem que iluminar a cabeça, tirar o capeta dos políticos, entendeu? Para usar a razão matematicamente, estatisticamente. Que vão ter esse
pagamento suspenso até o mês de Claro julho. que tem que Essa suspender. medida, então, pra E continuar o amenizar fornecimento. bolso Nós dessas estamos numa famílias. operação de guerra. Além disso, tem uma ação né? muito bacana Contra o da Sabesp. vírus. Eles vão distribuir mais de 1.000 caixas d'água na E ninguém comunidade conhece, de Paraisópolis, né? Não tem que é a conhecimento segunda maior cientificamente, comunidade aqui entendeu? da cidade de São Paulo. Tem mais de Enquanto 100 mil isso, a equipe de moradores, cientistas e está isso lá serve nos para aquelas laboratórios, pessoas que não têm trabalhando, caixa d'água estudando, em casa. pesquisando, Então, só para quem testando. não tem, para evitar que elas fiquem sem água nesses momentos tão críticos, justamente E estatisticamente estudar a nação. Quer dizer, a estatística tem que ficar de olho em São Paulo, entendeu? Que está explodindo lá porque estatisticamente é previsto, né? A maior população do Brasil. Então a capacidade de proliferação lá é altíssima. Aí o governador de São Paulo tem que ter inteligência, tem que ter humildade, tem que ter fé em Deus, entendeu? Botar Deus acima de tudo, meu amigo, para iluminar seu trabalho, rapaz. Por 90 dias, a medida da Satanás ANEEL quer já destruir vai- vocês já começa todos, a valer inclusive agora no mês de você. março, diferente da Sabesp, que só começa em abril. E, então, quem está inadimplente não vai ser cobrado pelas contas de energia elétrica. Quem ficar inadimplente, Eu já tive na verdade, um não vai ser retorno da cobrado. igreja, Deus é Mas eles amor. lembram que isso O pastor que eu impede cobranças, gravei, né, mandei que para já ele, vencidos. tá Então, quem fazendo uma em dívida pesquisa para mim que eu vou com apresentar para com vocês. a ANEEL deve sim Estamos fazer trabalhando esse pagamento, digitalmente, será cobrado. mas se for necessário, Eles também vão eu vou lá na receber igreja pagamento Deus é amor, vou dos lavar as serviços mãos, essenciais, vou passar álcool, hospitais vou ficar públicos e distante de 2 particulares, metros dele e nós além vamos disso, conversar. serviços de polícia, Estou planejando, bombeiros, segundo distribuidores Vicente de água, Falcone. gás e combustível, tudo isso para tentar Este é um conter plano de essa- ação tanto do meu sobre o planejamento coronavírus, estratégico com essas medidas que eu e, estou além fazendo disso, aqui minimizar sobre o impacto no bolso coronavírus das famílias. e sobre o Casos, apocalipse. Luciana. Obrigado, Carla, pelas informações. Pelo menos uma boa notícia em meio a tantas ruins dessa pandemia. Bom, Luciana, a gente costuma brincar, né, que às vezes os serviços param, mas os boletos não param de chegar, né? Pois é, nesse caso a gente É precisa outro de problema. de alguma Boleto, contrapartida, sistema né, cara? financeiro, Banco Central, consumidor, empresários, empréstimo. Gente, coloque Deus no coração, pelo amor de Deus, para iluminar sua mente. Amém? Deus proverá. Mona Lisa, Carol, FAC, o melhor horário. CNN, vocês estão muito bem, estou gostando de vocês. Muito bem, parabéns. Estou saindo da Globo De News. segunda a sexta, a partir das 4 da tarde. Tamo junto, tá bom? Amém? Deus proverá.